Bom dia, gente. Iremos para mais uma videoaula. E na aula de hoje iremos fazer o comentário da atividade sobre isomeria. Primeira questão, eu pedi para você determinar se os pares são isômeros ou não. O que é isomeria? Pela própria palavra iso significa iguais. Meria, medida. Medidas iguais. Então os pares têm que ter a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de átomos de carbono, hidrogênio e no caso se tiver oxigênio ou nitrogênio também deverão ter. O primeiro, a letra A, eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios. Se você observar, contar, eu tenho 4 carbonos e 10 hidrogênios. Para o outro par ser isômero, eu vou ter que ter a mesma quantidade de carbono e hidrogênio. Aqui eu tenho um ciclo butano, eu tenho 4 carbonos. Então eu posso escrever da seguinte forma, ó, o ciclo butano dessa forma. Ou seja, eu tenho 4 carbonos e apenas 8 hidrogênio. Ó. Então eles não vão ter a mesma quantidade de hidrogênio. Então esses pares não são isômeros. O outro par da letra B, eu tenho propano, né? Então eu tenho 3 carbonos e 8 hidrogênio. Para ser isômero, o outro deveria ter a mesma quantidade. Mas de cara não vai ter a mesma quantidade, porque eu tenho uma dupla ligação aqui, ó. Se eu tenho uma dupla ligação, ele não pode ser isômero porque ele vai ter 2 hidrogênio a menos, ó, C3H6. Cada dupla que eu tiver, eu vou ter 2 hidrogênio a menos, cada dupla. Essa daqui de cara nós estamos vendo que os compostos são parecidos. Eu só mudei a posição da dupla ligação, ó. Então, de cara você vê que eles são isômeros de posição, porque eu mudei a posição, né? Então, letra B, eles não são isômeros. Letra C, eu tenho isso daqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. É um eno. Então, um eno. Então, eles são isômeros sim, porque tem a mesma quantidade de carbono. 6 carbonos e 12 hidrogênio. Né? São isômeros. Esse par aqui, eu tenho, na letra D, eu tenho um ciclo pentano. Então eu posso transformar o ciclo pentano da seguinte forma. Olha. Então eu vou ter, ambos eu vou ter 5 carbonos e 10 hidrogênio. Então eles são isômeros, sim. E são isômeros de quê? Já que nós vimos, eu mudei a estrutura dele. Esse é fechado e esse é aberto. Então são isômeros de cadeia, de estrutura. Beleza, gente? Essa foi a primeira questão, muito simples, né? A segunda questão parece ser um pouco complicada, mas não é complicado. Para a gente analisar se são isômeros ou não, como eu havia dito, você tem que ver a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio. De cara eu observo que pode ser isômero que tem benzeno, então o outro tem que ter benzeno também. Eu vou analisar esses dois pares aqui. Esse par. Eu observei que eu tenho um oxigênio e 2 oxigênios. Tenho 2 oxigênios de cara que eu vou contar. No outro eu só tenho um oxigênio, ó. Olha, só tenho um oxigênio. Ah, então eles não são isômeros, eles não são. E o egenol não pode ser isômero desses outros dois, porque não tem um anel benzênico, ó, não tem. Então dificilmente ele vai ser isômero. Então, os isômeros é o que? O linalol e o citranelal. Então, eu vou ter isso aqui. Então, a opção correta vai ser letra C. Ó, letra C. A opção correta são pares isômeros, né? Beleza? Para a gente saber a forma molecular dele, gente, não é muito difícil não, gente. Olha só. Basta eu contar aqui, ó. Olha, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, com esse 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 aqui. Ou seja, eu vou ter 10 carbonos. Para mim saber a quantidade de hidrogênio, se não tivesse dupla, o alcano, quando eu tenho um alcano que não tem dupla, o número de hidrogênio é o dobro de carbono mais 2. Então eu teria o dobro de 10, 20, mais 2, 22. Eu teria 22 átomos de hidrogênio. Por que você disse que teria? Porque eu tenho dupla.
cada dupla que eu tiver, eu vou tirar 2 hidrogênios, cada dupla. Então eu tenho quantas duplas? 1, 2. Eu tenho 2 duplas aqui, ó. Se eu tenho 2 duplas, cada dupla eu tiro 2 hidrogênios. Então eu vou tirar 4 hidrogênios aqui, ó. Vou tirar mais 4 hidrogênios. Por quê? Porque eu tenho dupla. Cada dupla eu tiro 4. Então vai dar 18. 18 hidrogênios. Se você contar, eu vou ter 18 hidrogênios. Oxigênio, eu tenho um oxigênio aqui, ó. Apenas um oxigênio. Então, um oxigênio. Aí, ó. Beleza, gente? Então, aqui também eu tenho 2 duplas, ó, viu? Tá vendo? Então, eu vou ter essa quantidade de oxigênio. A fórmula molecular vai ser essa. Vamos prosseguir para a terceira questão. Terceira questão, isômeros. Isômeros de posição. Isômeros de posição é quando eu mudo a posição de uma dupla. Vamos ver aqui qual é. Olha, eu mudei a posição desse grupo funcional. Ó. Se você observar, aqui a hidroxila é o álcool. Álcool eu estou no 1, no 2. A hidroxila, esse álcool, está no carbono 2. Aqui já está no carbono 1. Ó. Então eu mudei a posição. Isomeria de função, quando eu mudo a função orgânica. Olha, aqui eu tenho éter, o O entre carbonos, éter, e a hidroxila. Então eu tenho álcool, éter e álcool. Então são isômeros de função. Isomeria de cadeia, vamos isomeria de cadeia. Quando eu mudo a estrutura da cadeia, aqui ó, eu tenho uma cadeia aberta, aqui eu tenho uma cadeia fechada. Então eu mudei a estrutura da cadeia. Então é de cadeia. Ou estrutural também. E o último, eu mudei a função orgânica também, ó. Aldeído. Olha, eu tenho hidroxila, professor, é um álcool. Não. Essa hidroxila está ligada com carbono com dupla. Se esse carbono não tivesse dupla, é um álcool. Como esse carbono tem uma dupla, então ele é um enol. Uma função orgânica, onde eu tenho em dupla, ol, hidroxila de álcool. Então, enol. Aí, aqui é um caso de tautomeria. Então, é dessa forma aí, viu, gente? Vamos para a quarta questão. Função orgânica. Sempre eu disse, a função orgânica é o ABC da química orgânica. Vocês têm que dominar esse assunto. Praticamente todos os anos ele é cobrado no Enem. Então, vamos lá. Quarta questão. Qual é a função? A primeira coisa quando você vê um par, ou os pares, né? Você observa a primeira coisa, a função orgânica. É a primeira de cara, função orgânica. Se eu tenho a função orgânica, o que foi que aconteceu? Mudou a função orgânica? Mudou a posição? É isso que eu devo fazer. Vamos lá. Eu tenho hidroxila aqui, ó. Hidroxila, ó. Se eu tenho hidroxila, significa dizer que isso aqui é um álcool. Aqui também eu tenho hidroxila, mas essa hidroxila está diretamente ligado ao anelzinho. Nós estudamos, ao anel benzênico, fenol, olha aí. O, vocês já observaram, né, que álcool e O entre carbonos é éter. Álcool e éter são isômeros de função. Isômeros de função. Então, opção correta, letra B. Letra B. Opção correta, letra B. Vou ter a letra B. Beleza, gente? Ó, vou ter a letra B. De função. Isomeria de função. Beleza? Vamos lá, né? Vamos prosseguir com mais um comentário sobre a questão. Olha, do mesmo jeito, olha, a mesma maneira. Você observa que eu tenho um OH, ó, OH ligado a um carbono com ligações simples. Vou ter um álcool, ó, o mesmo. Ó, entre carbonos, ó, éter. Viu como serve para você aprender mais sobre as funções orgânicas? Aqui, gente, olha, eu não falei, mas esse composto, quando eu tenho um cloro, ele é chamado de aleto orgânico. Aqui é um aleto orgânico. Viu, gente? Por quê? Porque aleto orgânico. Por que é um aleto orgânico? Porque eu tenho um halogênio. Tenho um halogênio. O
Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. A família 7A da tabela periódica. Então, eu tenho um dialeto arila de aromático. Então, com relação a esse par aqui, eu tenho um par de função orgânica, né? Álcool e éter. Já aqui, se você observar, eu mudei a posição do cloro. 1, aí eu vou botar aqui, ó, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Está na posição 1, 4. Aqui está na posição 1, 2 e 3. Posição 1, 3. Então, é isomeria de função. Isomeria de função. Desculpa. O primeiro é de função, o segundo é de posição. Então, eu vou ter isomeria, um de função e o outro de posição. Posição. Função e posição. Letra B. Letra B. Beleza, gente? Vamos continuar. Dar continuidade à atividade. Não ficar tão longo. Sexta questão. Observa aqui que eu tenho um enxofre aqui, ó. Enxofre, enxofre. É isomeria de quê? Gente, uma coisa interessante aqui é qual a função orgânica disso daqui. Eu não passei para vocês. Aqui é uma nova função orgânica. Toda vez que eu tiver um S ligado a uma cadeia carbônica, certo? Você troca o S pelo O. Então, professor, se isso daqui fosse um O, professor. Se isso daqui fosse um O, professor. Bem aqui, ó, no lugar do S fosse um O. Como é que seria? Que função orgânica é? Seria O entre carbonos. O entre carbonos é o éter. Eu tenho éter. Se eu trocar o O pelo S, eu vou utilizar o prefixo til. Então essa função seria tioálcool. Ou desculpe, tioéter. Né? Tioéter. Tioálcool se eu tivesse OH. Aí eu botasse SH. Aí seria tioálcool. Então aqui é tioéter. A função orgânica é tioéter. Quando eu tenho... foi o que aconteceu? Eu mudei a posição do S. Não foi? Eu mudei a posição. Ele estava no 1. Ele estava no 1. Olha. Ele estava bem aqui no 1, o S, ó, entre o carbono 1 e o 2. E agora ele está entre o carbono 2 e 3. Olha, eu mudei, ó, a posição. Quando eu mudo a posição, você pergunta, está entre carbonos? Se o heteroátomo está entre carbonos. Está, professor, está entre carbonos. Então é isomeria de compensação. 2. De dor radical, nós já vimos. Eu mudei a estrutura. Aqui é fechado, aqui é aberto. É isomeria de posição. De posição. Desculpe, de cadeia. Isomeria de cadeia. O 3, acabei de fazer na questão anterior. Eu mudei a posição. Aqui estava no 1 e 2. Agora aqui está no 1, 2 e 3. Eu mudei a posição. Tem isomeria de posição. O 4 vimos também, ó, hidroxila, é um álcool. Éter entre carbonos, ó, O entre carbonos, ó, éter. Gente, se esse O fosse o S, seria um tioéter. Aqui é um álcool. Se no lugar do O eu colocasse o S, seria um tioálcool, ou tiol também chamado, né? Então eu vou ter essa seguinte sequência: 4, 1, 2 e 3. Beleza, gente? Vamos lá. Entre os compostos, olha, qual a diferença entre os pares? Olha, ó, eu tenho a amina. Aqui é uma amina, gente. Ó, a função orgânica é uma amina. N ligada ao carbono é uma amina. Só que as minas podem ser primária, secundária ou terciária. Se aqui fosse um carbono, gente, esse carbono seria primário, secundário ou terciário? Como esse carbono está ligado no caso, o nitrogênio, né? Está ligado a esse carbono, então ele é primário. Esse N está ligado a um carbono, é primário. Se o N estivesse bem aqui, ó, se o N estivesse bem aqui, aí seria, ó, 1, 2, seria secundário. E se aqui tivesse um C, 3, terciário, né? Amina terciária. Mas no caso aqui eu tenho uma amina primária. Para mim saber se é de posição ou de metameria, eu vou fazer a seguinte pergunta. Gente,
O N está entre carbonos, ó, o heteroátomo. O que é heteroátomo? Um átomo diferente. O N está entre carbonos. Se a sua resposta for simples, está entre carbonos, então é metameria. Se você disse não, professor, não está entre carbonos, então é isomeria de posição. Gente, o N está entre carbonos? Não, professor. Então, seria uma isomeria de posição. Seria posição. A resposta seria posição. Porque eu mudei a posição do N. Beleza? Para a próxima. Ó, eu tenho aqui um enol. Ó, OH. Ó, OH. Cuidado com o OH. Com C com duplo. Ó. É enol. Ó, de cara. E como é que você sabe? Tá aqui o nome enol. Ó. Vem aqui. Tá aqui o nome, ó, enol, ó. Quando tem um enol, nem olhe. Nem olhe. Tautomeria. Tautomeria é um processo onde o composto está em equilíbrio dinâmico com o outro, formando um enol. Outra dica seria aqui, ó, a seta, o equilíbrio. Então aqui vai ser um enol. Beleza, gente? Uma questão interessante que eu havia visto parecido com essa. Um frasco contendo acetona, olha só. Temos moléculas de aí não tinha propanona lá na opção. Cetona, tinha várias opções. Aí tinha esse enol aqui, ó, 2-propenol. A opção correta seria 2-propenol. Beleza? Questão 9. Muito simples, questão 9. Ele diz que todas essas aqui são isômeros. Todas são isômeros desse composto aqui. Qual que não é? Exceto qual que não é. Primeira coisa que eu olho de cara é o O. É de cara que eu olho. Eu tenho 2O. Olha aí, 2O. Então, todos têm que ter 2O. Ó, 2O, ó, 2O, ó, 2O, 2O. Qual é que não tem 2O? Letra A. É a única que não tem 2O, só tem um O. Né? Então, esse composto não é isômero do ácido butanóico. Não é isômero. Por quê? Porque eu não tenho 2O, não tenho quantidade. Agora vamos lá, um detalhe bacana aqui. As outras são isômeros de quê? Vamos treinar. Aqui é um ácido ácido carboxílico ácido. Vamos lá. Na letra B é o quê? Vamos treinar. C dupla O, éster. É um éster. Ó. Então, são isômeros de função. Aqui um é ácido, outro é éster. Aqui, ó, ácido também. Aqui também é um ácido, gente, ó. A mesma coisa daquele dali, ó. Aí são isômeros de quê? Ó, se você observar, eu mudei a cadeia, ó. Tem aqui a forma de um T, ó. Eu mudei a cadeia. Aqui tá reta a cadeia, ó. Então, isômero de cadeia. Aqui, ó. C dupla O. Isso aí é O. Não é OH. Então, éster, que é um éster. Então, isômero de função. Assim como esse daqui também é isômero de função. Os pares são isômero de função. Viu aí como não é tão simples. Para você ver os detalhes, não é tão complicado a isomeria. Vamos lá. A respeito da isomeria nos compostos orgânicos, eu tenho a 2-pentanona. Seria isso a 2-pentanona. CH3CO, falou ona. Então eu tenho C dupla O. A dupla ficou escondida, ó. CO. Ficou escondida, ó. CO. Viu? CO. Ficou escondida. Então eu tenho 2-pentanona. Então, essa 2-pentanona ele quer saber o nome dos isômeros de cada um. Outro, isômero de posição. Eu vou pegar o CO e vou mudar a posição dele, como eu fiz aqui, ó. Mudei a posição, ó. Aqui 2-pentanona. Se eu mudo a posição, eu boto 3-pentanona. Eu pego essa carbonila e jogo para lá. 3-pentanona. Aí, ó. Carbono 2 e carbono 3. 3-pentanona. Então, um é isômero, o nome é 3-pentanona. Isômero de cadeia. Gente, eu tenho uma cadeia aqui reta. Então, nós acabamos de fazer. Basta eu pegar essa cadeia e botar uma forma de um T. Uma cadeia ramificada. Aí, ó. Eu botei aí, ó. Peguei isso daqui e botei aí, ó. Aí, ramificação. Viu? Como é que seria? Metil, que é a ramificação. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Metilbutanona.
Aí eu mudei a cadeia carbônica. Isomeria de função, eu vou mudar a função orgânica. Se aqui é cetona, quem é que é isômero da cetona? É que tem C dupla O. É que tem C dupla O. Seria um aldeído. O aldeído seria. Aí, ó. Aldeído, aldeído. Seria um aldeído. Então, se eu tenho aqui a 2-pentanona, eu vou ter o pentanal. Pentanal eu vou ter. Porque pente são 5 carbonos. Aldeído, quando eu tenho C dupla OH é um aldeído aqui, ó. Eu vou ter. Se eu tenho um aldeído, para vocês verem, nós estamos utilizando de novo a função orgânica. Então, a opção correta, letra A, 3-pentanona, metilbutanona, pentanona. Então, letra A. Beleza, gente? Vamos para a 11ª questão. A 11ª questão não tem opção, entendeu? Vamos fazer a opção, né? Então, ele quer saber, esses pares são isômeros de quê? Qual é o tipo de isomeria que ocorre com ele? Ó, eu tenho C dupla OH, de novo, se repete, gente, é bom que a gente tenha muita função orgânica. Eu tenho aqui um aldeído, ó, um aldeído. Aqui eu tenho OH, olha, gente, o OH, cuidado, vai lá em cima, ó, eu tenho duplo, ó. Então, eu vou ter um aldeído, o outro tem um enol. Enol. Então, se eu tenho um ol, enol, eu tenho quem? Isomeria de tautomeria. É um processo que ocorre, são tautômeros. Tautomeria. Beleza? Aqui, ó. Tautomeria. 12. O 2-metil, o 4-metil, 2-pentanona. Ona é acetona, ó. Acetona, ó. Então, nós vimos que a ona-acetona é isômero de quem? O aldeído. São isômeros do aldeído. Viu? Então, qual desse é o aldeído? Mas quantos carbonos eu tenho aqui? Pente. É 5 carbonos. Pente. Com metil. Metil é CH3, gente. Eu expliquei para vocês isso, ó. Metil é o CH3. Então, eu vou ter, essa cadeia aqui vai ter no total 6 carbonos e 12 hidrogênio. Vamos esquecer a quantidade de hidrogênio agora. Vamos esquecer a quantidade de hidrogênio. Mas seria fácil, né? Aqui eu tenho 6, 5 com 6. Gente, a quantidade de hidrogênio está errada aqui, viu? Desculpa aí. É 10 hidrogênio. Viu? Porque eu tenho uma dupla ligação. É 10 hidrogênio. Mas não vai importar a quantidade de hidrogênio. 5, pente é 5, 1 é 6. 6. Então eu preciso ter um aldeído, que é isômero de função da acetona, com 6 carbonos. 6 é o que? Hexa. Como é aldeído, eu vou ter al. Hexanal. Olha, ó, hexanal, letra B. Ó. De novo, pente é 5 carbonos, com metil mais um carbono, então 6 carbonos. Então 6 carbonos, isomeria da cetona, ona, é o aldeído, porque os dois têm em comum a carbonila. Ele vai ter uma dupla ligação e vai ter o O. Então, os dois são isômeros de função. Então, a opção correta, letra B. Tá, gente? Cetona. Aí, ó, eu tenho a cetona aqui e o aldeído. É a função do aldeído, são isômeros. Podemos verificar entre os hidrocarbonetos o tipo de função orgânica, não é. Porque eu não posso mudar a função orgânica. A função orgânica não é. Beleza? Tautomeria tem O, tem enol. E os hidrocarbonetos, que são hidrocarbonetos? Compostos formados por carbono e hidrogênio apenas. Não tem que ter um O. Então já cai fora aqui, né? Então, os hidrocarbonetos eu posso mudar a posição e a cadeia. Assim, eu posso ter um hidrocarboneto assim e posso mudar, ó, a cadeia carbônica. Eu mudei aqui, ó, nesse caso que a cadeia, uma é reta, outra é ramificada. Eu posso fazer assim, eu posso ter uma ramificação aqui e ter uma ramificação no meio da cadeia. Eu mudei a posição. Então, são isômeros de posição e cadeia que a gente pode. Metameria não pode, gente, porque a metameria é quando eu mudo a posição de um heteroátomo. Um O, um N, um S.
Entendeu? Muda a posição de um heteroátomo. E os hidrocarbonetos não tem heteroátomos, só tem carbono e hidrogênio. A opção correta é a letra B. Etoxpropano. Vamos treinar aqui. Vamos fazer esse composto aqui. Etoxpropano e metoxbutano. Professor, mas o senhor não ensinou a gente nomenclatura, professor. Como é que eu vou fazer? Olha aí, ó. Et é o quê? 2 carbonos. Olha, 2 carbonos. Ox, meu Deus, o que seria oxigênio? Olha aí. Propano, são 3 carbonos. Olha, pronto. Etox, propano, não é simples? Aqui, ó, met é 1 carbono. Oxigênio. Ó. Butano, são 4. Pronto, aí, ó. Viu aí como é simples? Eu mudei o que entre eles? Função orgânica não é. Função não é, porque o nome é o meu. Ox, ó. Aí, ó. Eu mudei a posição do O. Lembra quando eu mudo a posição de um heteroátomo? Qual é a pergunta que eu faço? Qual é? Olha. Heteroátomo está entre carbonos. Essa posição está entre carbonos que eu mudei. Tá, olha, ó. O entre carbonos. Sim, professor. Sim. Então, é isomeria de metameria ou compensação. Metameria ou compensação. Então, gente, essa daí foram uns comentários sobre isomeria plana. Nós iremos ver isomeria geométrica. Mas calma, eu ainda vou passar mais atividades sobre isomeria plana para a gente fechar essa parte de isomeria plana e ir para a isomeria geométrica. Gente, foi bom estar com vocês novamente. Vamos estudar, vamos consultar mais questões, vamos procurar. Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição. Valeu, gente. Até mais. Um abraço. Tchau.